Tá certo. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando-os de pés, quero ler o texto. Lucas, capítulo 1. Tem um texto que eu quero ler. Lucas 1, versículos 31, 32 e 33. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Queiram tornar assento, por favor, enquanto eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor José Orisvaldo, reverendo pastor José Orisvaldo, meu professor, meu pastor, meu amigo, e obviamente a sua muito digna esposa, doutora irmã Vaninha. Quero reverenciar a irmã Francisquinha e a toda a diretoria da igreja, os companheiros, obreiros e a igreja. Deus abençoe a todos. Queridos, quero ser bem sucinto, mas trazer uma mensagem com base no contexto do evento, tendo em vista que nós temos uma frase que aparentemente parecia-se perdida dentro de um contexto religioso. Quando nós observamos o livro de Samuel, quando o povo de Deus, um povo que quando se juntou, um povo que foi escolhido para reconhecer o único Deus, e os irmãos sabem que, entre linhas, a maior perspectiva do povo em relação ao seu Deus era um Deus que livrava, um Deus libertador. Enquanto outras nações tinham os seus deuses referentes à tempestade, à colheita, à chuva, Israel conhecia o Deus Yahvé como o Deus que liberta. Contudo, com o passar do tempo, a Bíblia diz que este povo não quis mais ser governado pelo governo direto de Deus, o teocrático, e o povo pediu a monarquia, que é um reino liderado por um só homem. Então é quando Samuel vai a Deus, e se nós observarmos, Deus atende o pedido do povo e apresenta um homem a Samuel. A escolha de Saul como rei, se nós observarmos que dentro de um contexto histórico literal, um povo que vivia num contexto de cooperativa, um povo que em algumas situações vivia um contexto de acrópolis, um contexto de estado, cidade no seu contexto, aonde viveu muito tempo trabalhando para sobreviver debaixo de uma opressão. Então agora este povo, vendo que os seus vizinhos e uma guerra liderada por um só homem, o povo também quis um rei como as outras nações. Então é quando Deus apresenta Saul a Samuel, apresenta o jovem filho de um fazendeiro, dá-se a entender filho único, de um contexto bem elevado financeiramente, pois a criação daqueles animais de a história naquele tempo era um contexto lucrativo. E quando Deus apresenta Saul a Samuel, vejam que o contrato que o povo queria de um rei era, em um contexto literal, era para promover a justiça, para promover o cuidado do povo e a defesa e a guerra com eles. Então, o propósito principal do rei era manter o equilíbrio da justiça, da paz
e liderar o povo para que as guerras não viessem a destruí-los. Então, quando Saul entra no contexto, Saul entra com 3 contextos. A primeira, a unção. A gente vê que na escolha de Saul, Samuel unge, mas a oposição não quis receber, tendo em vista que Saul era do sul e o povo do norte, parte dele, não quis aceitar Saul. Então, a segunda apresentação, Samuel reúne todo o povo e vem por eleição. É quando o povo também, alguns que a Bíblia chama filhos de Belial, não aceitou. Então, Deus vem através do seu espírito a Saul e faz ele aparecer no cenário quando os amonitas queriam destruir e vazar o olho dos guerreiros valentes, dos atiradores. Então, o Espírito Santo vai a Saul e o envolve pelo poder, e ele faz uma façanha tal que dizima o inimigo. Então Samuel vem e agora ele já é apresentado por aclamação e ele se torna literalmente rei de Israel. Então, dentro deste contexto, Saul entra como guerreiro. Os irmãos podem observar que Saul ele não se aproxima do povo como o povo preferia. Então, com todo este contexto, ele passa no contexto das entrelinhas e dos versículos que ele não era um rei espiritual, que não estava preocupado com o povo, com a justiça e com o cuidado do povo, e só guerreava as guerras. Então, com o passar do tempo, ele se deteriora espiritualmente. Então, é quando agora apresenta Davi. Quando Deus estava pronto a ratificar a dinastia, que é a sequência da família no domínio, então, de Saul, ele declina espiritualmente. Então, veja que agora Deus vai chamar Davi. E aqui já começa a diferença. Saul, provavelmente filho único, filho de um fazendeiro, e agora Davi, o caçula de 8, e ele vem para o cenário. Então, o que é que faz Davi crescer a popularidade? É porque quando Davi entra no cenário, ele entra com fé. Ele não entra simplesmente para guerrear. Vejam que quando ele depara-se com o gigante, sem ser ninguém ainda, o que ele faz se espalha por todo Israel. Quando ele abre a boca diante do adversário, diante do inimigo, e ele diz a Golias: tu vens a mim com espada, com lanças, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor Deus de Israel. E hoje toda a terra saberá que Israel tem um Deus que salva. Então, quando ele entra pela fé, ele já entra pelo contexto popular. Então, quando Davi, a notícia se espalha, ele se achega ao povo. Veja que o reino de Davi está baseado no contexto da justiça e do cuidado do povo. Davi foi um guerreiro, mas estabeleceu a ponto esta dinastia que Deus se agradou e disse que não mais tiraria dele. Mas foi sanguinário. Quando ele passa, então vem Salomão. Os irmãos vejam que Davi, ele reina, guerreia, um homem, o rei mais popular, de um maior ibope, da maior aceitação, mas ele não organiza o reino. Quando Salomão assume, no contexto dessa dinastia, Salomão dá uma aula de administração. Veja que Salomão, ele eleva um contexto diplomático tamanho, que nos tempos de Salomão não havia guerra.
Ele começou a fazer paz com todos os inimigos em redor. E quando ele estabelece a paz, então ele agora vai construir o templo. Então ele encontra aliados de várias maneiras, estabelece o templo, Deus se manifesta literalmente, e agora Salomão começa a governar com a sabedoria de Deus. E todo o povo ovacionava. Nunca houve um período mais próspero do que esse. Então o povo se espelhava em Salomão no contexto da prosperidade. Há tanto que agora, depois que Salomão inaugura o santuário, e que Deus disse que os seus olhos estavam fitos e os ouvidos atentos às orações deste lugar, então Salomão, com base nisso, mandou tirar todo o tipo de adoração em toda a região de Israel. Ou seja, fechou todas as congregações. Só podia ter adoração em Jerusalém. Em nenhum outro passo de Israel, ninguém podia adorar. Aonde tivesse, tinha que se virar para Jerusalém, orar e nos dias de adoração vir. Isso implica dizer, fechou, se fosse hoje, todas as congregações do estado, só na sede poderia adorar. Então, quando ele estabelece isso, faz paz com os vizinhos, não há guerra, aí vem o fortuno do rei. Veja que se nós formos parar para observar a riqueza e a luxúria do palácio de Salomão, a gente fica abestalhado. Salomão começou a viver com o seu palácio uma luxúria tamanha, e aonde quem bancava isto? Os impostos na costa dos pobres. Então a justiça já não era mais a mesma. A luxúria de Salomão era conhecida em todo o mundo. Os servos, os cavalos, o alimento, a fartura. Mas enquanto o palácio estava vivendo um período de graça e luxúria, o camponês estava ralando. E ele apertando o povo por mais impostos. O povo clamava, mas Salomão não dava ouvidos. Aí Deus, por conta disso e de outros pormenores, disse: eu vou rasgar o reino da tua mão. Mas por amor ao teu pai Davi, não farei isso ao teu templo. Veja que quando Salomão passa, aí Roboão assume o poder. Quando Roboão assume o poder, já assume debaixo de uma ameaça, porque quando Salomão instigou o povo do norte, cobrando altos impostos, quando um grande jovem valente, subalterno, chamado Jeroboão, quis levantar uma revolta, para que o povo não pagasse tanto imposto, Salomão soube e quis matar, ele fugiu para o Egito. Agora ele morre e Roboão assume. A primeira coisa que o povo faz é pedir ao rei: por favor, Roboão, queremos uma reunião com você e Siquém. E Roboão vai para a reunião. E qual era o clamor do povo? Estamos pagando muitos impostos. Estamos trabalhando só para comer. E para manter a luxúria do rei. Tire a carga de cima de nós. Roboão ouve o povo, volta para os seus conselheiros. Os conselheiros dizem: atende o povo está sofrendo. Ele disse: não quero dar ouvido. Procurou os amigos da corte. Os amigos da corte disseram: vai dar ouvido ao povo? Não dar ouvido. Aí Roboão volta com a proposta, com a resposta. Ele diz: eu não vou dar ouvido a vocês. Se o meu pai oprimia vocês com chicote, eu vou ser mais duro ainda, vou oprimir com varão de ferro, eu vou colocar mais impostos sobre vocês.
Aí o povo revoltado gritou: o que temos nós com a casa de Davi? O que temos nós com a dinastia de Davi? Chamaram Jeroboão do Egito. E as 10 tribos partiram para o norte, se estabelecer lá. Agora, Jeroboão leva este povo para o norte. Rasga o reino. Judá e metade de Benjamim, parte de Benjamim, fica em Judá. O restante vai para o norte. Trabalhar de forma cooperada para melhorar a sua vida. O tempo vai passando. Veio o ano da adoração. Como nenhum lugar mais tinha lugar de adoração. E estava impregnado na mente do povo que ia adorar só em Jerusalém, porque não tinha mais na nossa linguagem congregações aonde eles estavam. Aí chegou o dia da festa e o povo tinha para adorar, vir para Jerusalém. Aí Jeroboão, esperto, disse: não vou fazer isso. Se o povo voltar para adorar, eles podem ser convencidos a ficar e a não voltar mais. Aí estabeleceu altares a bezerro de ouro em Dan e em Betel, e estabeleceu o culto de adoração aos deuses que tiraram o povo do Egito, ou seja, os bezerros de ouro. Então o povo vai adorar, e a partir daqui, veja que o norte não se unia com o sul. A dinastia de Davi já não era mais a mesma. Adorar, aí vem o contexto. Nenhum que não fosse da Judéia poderia adorar mais em Jerusalém, por questões políticas. Agora, adoravam no Monte Gerizim, adoravam nos montes, quando não tinha altares. Aleluia. Porque não podiam adorar em Jerusalém. O tempo passa. Todos, tanto o norte como o sul, perdem a liberdade e voltam a ser escravos. 64 anos antes de Cristo, o general Pompeu invade a Palestina, tendo em vista que Alexandre mudou os nomes originais das nações que conquistava. Então Israel era Palestina e o general romano Pompeu assumiu e controlou a Palestina. Agora, de norte a sul, era o Império Romano que predominava. E qual era o critério? Fidelidade. É quando Herodes é enviado para governar sobre a Palestina. E quando Roma predomina, agora o sumo sacerdote politiza-se. Porque agora, para os judeus adorar, tinham que pagar impostos a Roma, e Roma era quem dava a ordem. Porque o sumo sacerdote, ele tinha que aceitar as ordens de Roma. Por quê? Porque senão perdia o cargo. Era responsável pela ordem pública, era responsável por isso, por aquilo. Então agora o sumo sacerdote se politizou e tudo em torno dele ficou um jogo de tomar lá e dar cá para manter o cargo. Não havia mais justiça. Herodes, para ganhar o apogeu e a popularidade, para levantar o ibope, atende um pedido religioso. Qual era? Reformar o templo em Jerusalém. E ele constrói, ele reforma e ficou uma beleza. Só que ele coloca a parte romana como porta de Antônia, como outras coisas, com um contexto político, e já abominou aquela coisa toda. Tinha aparência, mas não tinha justiça. Então é quando agora a tribo que foi escolhida por Deus para manter acesa a chama da justiça e da ordem e da paz, politizou. Agora os grupos religiosos começam a eclodir de uma forma como nunca. Porque cada um queria granjear e conquistar
a opinião pública dos judeus. Saduceus, fariseus, essênios, zelotes, mais brigavam entre si. Ou seja, por que os saduceus prevaleciam? Porque ele era composto da classe nobre. Não era qualquer pessoa que se tornava um saduceu. Ele tinha que ter capital, tinha que ser influente na sociedade. Era tão influente que era este grupo que estava no topo. Eles controlavam todas as coisas e até oficializavam o culto. Porque o poder capital falava alto. Não acreditavam na tradição oral. Só acreditavam na lei, na Torá. Por isso que eles não acreditavam nem anjos, nem espírito, nem ressurreição. Eles abominavam esta frase. Os fariseus, como vinha mais abaixo, acreditavam na tradição oral e se baseava nela para manter a ordem pública e a ordem da limpeza religiosa, tanto fora como dentro do santuário. Então agora a coisa se complica. Se nós fosse trazer para os dias atuais, para abrir a mente nossa, eu vou usar alto clero, os saduceus, os que comandavam. Tudo se voltava para eles. Veja que havia um jeitinho. Anás, Caifás eram parentes. Um jogava para o outro. E todos que queriam alguma coisa, tinham que bajular esses dois. Os fariseus eram o médio clero, que sabia o que estava errado, mas queria ganhar a opinião do povo com as suas tradições. Fazendo o quê? Eles começaram a extorquir. Quando o povo vinha adorar em Jerusalém, como não tinha o aspecto ainda da congregação, eles vinham como se fosse hoje a Santa Ceia, vamos adorar. Aí trazia as ofertas. Mas só que no templo não entrava as ofertas romanas, como eles pagavam os impostos. Aí quando ele chegava no templo, trocava pela a moeda do templo. Aí nisso, os fariseus e a alta cúpula já cobravam uma taxa cambial exorbitante e roubavam o povo. Estabeleceram no pátio do templo do sacrifício, vender rolinha, vender pombo, montar mesinha de venda, para quê? Para ganhar do povo, do pobre, em cima daquilo. Em vez de manter a chama do amor, da justiça e da adoração, fizeram da casa de Deus um centro político e comercial. Para eles, foram eles que determinaram a segregação. Para eles só adora em Jerusalém. E agora começaram a segregar. O baixo clero vinha quem? Os escribas e os levitas, parte deles. Essa função de colocar água era os levitas, era baixo clero. Tem muita gente que porque canta eu sou levita, bota a mão no peito. Era servir água, meu filho. Era ser porteiro. E também cantava, era responsável pelo louvor. Aí depois desses três, o alto, o médio e o baixo clero, vinha o que ele chamava o povo da terra, que estava baseado em quê? Povo da terra, vinha quem? Os analfabetos. Que eles diziam, e eles defendiam, se eles não sabem ler, eles não conhecem a lei. E os saduceus defendiam, mas os fariseus, se não conhecer a lei, não é puro e é impuro e não tem direito a entrar em Jerusalém. Vinha os cobradores de impostos, os deficientes, os do norte, os samaritanos. E abaixo de tudo vinha gente, os gentios. Para eles a gente não existia. Aí quando eles achavam que ia abafar, quando a dinastia de Davi já tinha quase que sido esquecida, aí Deus resolve ir aonde eles não iam, lá no norte. E o anjo Gabriel aparece a uma jovem.
Salve, salve, agraciado. O Senhor é contigo. Mas que saudação é esta? De onde me vem esta saudação? Não tenha medo, Maria. Sou eu, Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu vim da parte de Deus. Porque no teu ventre tu vai conceber um menino, e você vai chamar ele de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e ele será grande, e Deus entregará a ele o reino e o trono de Davi, e a casa de Jacó. Esse reino vai ser eterno, e não vai ter fim, vai ter justiça. Veja que houve um questionamento. O desafio era grande, gente. Porque segundo alguns psiquiatras, psicólogos afirmam que o desafio era enorme, porque era na nossa língua, adolescente. Ela sabia que se aparecesse grávida sem ser do marido, sem ser do noivo, ou até se fosse, era adultério. E isso implicava em quê? Em julgamento de morte. O opróbrio, o maior alto nível de vergonha, a família toda detratada. Agora ela sabia do desafio. E ela vai questionando, mas não pode, eu nunca conheci homem algum, isso não pode acontecer. Aí Gabriel diz a ela, eu quero te perguntar uma coisa, Maria, tu tem uma prima lá nas montanhas da Judéia? Tenho. Como é o nome dela? Isabel. Ela não é estéril? É. Já está grávida com 6 meses. Mas como? Maria, para Deus nada é impossível. Aceita, Maria. Quando ela ouve isso, ela levanta as mãos, eu quero acreditar, e grita, eis aqui a serva do Senhor, seja feita conforme as tuas palavras. O anjo se ausenta. Como qualquer um de nós, que quando Deus fala a gente tem dúvida, Maria também teve. Encarou Gabriel, mas a dúvida machucava ela. Não demorou muito, ela foi tirar a prova. Eu vou na casa de Isabel saber se é verdade. E faz caminhada para as montanhas da Judéia. Quando chega nas montanhas da Judéia, nem entra na casa de Isabel. Eu quero acreditar conforme a Bíblia, dentro de uma visão, é claro, com permissão dos meus professores, porque a Bíblia diz, ouvindo ela a saudação, isso implica dizer que nem a mão ela apertou. Eu conjecturo que do lado de fora, quando ela chegou na porta, ela gritou, Shalom, Isabel. Quando ela grita, Isabel perde o controle. E já vem de lá com a barriga pulando, o João Batista saltando dentro, e ela começa a dizer, que alegria é essa? Eu não sou merecedora de vir me visitar a mãe do meu Senhor. Oh, bendito é o fruto que está no teu ventre, e bendita és tu. Entramos mulheres, nem precisou ver. Quantos impostos Jesus nasce? Veja que a primeira observação do nascimento foi perseguição política. Porque os magos chegaram aonde nasceu o rei dos judeus. Quem é esse rei? Jesus. A estrela nos orientou. Herodes desencadeia uma perseguição para matá-lo. Foge para o Egito. Depois, Herodes morre, eles voltam. E vai habitar, nasceu na Judéia para cumprir o que Miqueias profetizou. Mas só nasceu. E quando ele volta do Egito, vai começar pelo lado discriminado, o norte.
cresce numa cidade chamada Nazaré. Se você olhar no mapa do Velho Testamento, Nazaré não está, não. Quem crê que Deus ainda encontra alguém em cidade que não está no mapa? Procura continua no mapa. Eita, que coisa é boa. Diga para quem está ao seu lado, fica tranquilo. Deus não precisa de mapa para te achar, não, filho. 12 anos. Ele vem para a primeira Páscoa com base no contexto. Ele vem para a Páscoa com os pais e se perde dos pais. Justamente na época do Bar Mitzvah, a maior idade judaica. Veja que na ótica, se nós olharmos o contexto dos mestres e as suas capacidades de escolhas, aquele era o momento de um jovem aparecer, na hora da sabatina, onde era medida o potencial acadêmico e a intelectualidade de cada um. Então, como Jesus se destacou, era o normal. Quando eles sabatinavam um jovem que se destacavam, os mestres vinham logo em cima e diziam: você vai ser meu discípulo, eu vou te fazer grande. Era normal. Tanto Riel como Chamar fazia muito isso, diz a história. Veja que quando Jesus estava sendo sabatinado, ele não foi sabatinado por uma mesa qualquer, foi os peritos da lei. E quando eles perguntavam, a Bíblia diz que Jesus respondia tão bonito que os queixos deles caíam e eles diziam: meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Que menina é esse? Na ótica era para Jesus ser logo assediado para ser discípulo de alguém no contexto natural. Mas quando perguntaram, ela é de onde? É de Nazaré. Abafa. Tem futuro não. Abafa. Passou mais de 17 anos abafado. Nem se ouvia falar, nem a Bíblia fala. Com 29 anos, quem é que vai buscar ele? O Espírito Santo. E já atrai ele direto para a beira do Jordão. Quando ele entra na beira do Jordão, eu acho lindo isso aqui. Quando ele entra no meio da multidão que estava sendo batizado, João Batista sente aquele mesmo arrepio que sentiu no ventre da mãe. Disse: tem alguma coisa diferente aqui. Aí ele percebeu e já começou a gritar: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui, ele está aqui, ele está entre nós. Abre ala, abre ala. Ele vem, é batizado, sai cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, enfrenta Satanás. Cheio do Espírito Santo, precisou jejuar 40 dias e 40 noites. Venceu Satanás. Satanás oferece a propina que poucos não aceitavam. Eu te dou toda a glória do mundo, porque a mim me foi dada, é só me adorar e eu te dou. Escrito está, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Volta para Nazaré, para a região da Galileia. É expulso da cidade, é expulso da sinagoga. Vai para Cafarnaum, confins de Zebulon. Vai para os confins do Zebulon e Naftali. E de lá ele vem com um grupo que ninguém acreditava. Um grupo justo, sem valor, mas conhecia a justiça. Flávio Joséfo diz que os galileus, eles tinham algumas características peculiares. Primeiro, eram trabalhadores, aguentavam o trampo.
era acostumado a pagar imposto pesado, mas não morria de fome. Segundo, diz Flávio Josefo que eles eram patriotas, defendia o torrão que pisava, dava vida pelaquilo que eles acreditavam. O Talmud diz que eles eram honrados, eles davam mais valor à honra do que o dinheiro, eles não se vendiam, eram justos. Aí Jesus começa vindo rasgando de lá. Acreditando em quem os do sul não acreditava, fazendo justiça, indo para casamento de pobre, que os judeus, os do sul, nem na casa de um publicano, nem de um pecador entrava. Se eles achassem que era impuro, que não fosse judeu da região, eles nem na casa entravam. Aí Jesus é convidado para um casamento lá em Caná, casamento de pobre que faltou vinho, dá para entender. Aí faz o milagre. No outro dia, o negócio pega. Já começam de rua em rua. Visto o que aconteceu ontem? Jesus transformou água em vinho e foi o melhor. Ninguém nunca bebeu daquele que ele transformou. Aí vem levantando o paralítico, vem abrindo o olho de cego, só vem acreditando nos desacreditados, vem fazendo maravilha. Aí a notícia chega lá no sul. Ai, o norte está pegando fogo, o norte está adorando, o norte agora está se convertendo a esse Jesus de Nazaré. O que é que está acontecendo? Aonde ele está passando, o cego está vendo, o mudo está ouvindo, falando, o surdo está ouvindo, o morto está sendo ressuscitado, e ele está pregando vida após a morte. Ele está dizendo que tem ressurreição, tem um céu, tem um céu, tem um céu. Bateu de frente com o sistema. Ei. O grupo poderoso dos saduceus, os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Não acreditava em espírito nem anjo. Já pensou? Ele venha pregando justamente isso. Eu estou cheio do espírito. Veja que poucas vezes os saduceus entram para enfrentar Jesus. Ele mandava o médio clero, que eram os fariseus. E dos fariseus estavam aqui os peritos. Aí os fariseus mandavam os peritos. Peritos é especialista no assunto. E peritos da lei eram homens que conheciam vírgula por vírgula a lei de Moisés. Pega ele pela lei. Ele é do norte. Aí os cabas chegavam cheios de asa. Bom mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus ainda zomba, diz: tu é mestre e não sabe isso? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, com toda a tua alma, teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso, porque toda a lei se resume nisso. Fecharam a boca e disseram: disseste bem. Entre idas e vindas, fizeram um centrão. Fariseus, saduceus se uniram por um objetivo comum: matar Jesus. Antes deles matar Jesus, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por uma cidade de Samaria chamada Sicar. E quando ele chegou lá, sentou na beira do poço. A mulher veio tirar água. Dai-me de beber. Como pode? Como pode? Veja aqui, como pode? Tu és judeu e vem pedir água a mim, uma mulher samaritana? Se tu soubesse quem fala contigo, tu me daria de beber e eu te daria da água da vida que jorra para sempre. Ó Senhor, dai-me dessa água, porque o nosso pai Jacó também bebeu desse poço. A mulher desabafa.
A mulher diz: os meus pais adoraram nesse monte, porque vocês dizem que o lugar de adorar é Jerusalém. Ou seja, a gente quer adorar, mas vocês não deixam. O sistema não deixava, gente. Filha, vocês sabem do que não conhecem, a gente fala do que conhecemos. Mas uma coisa eu te digo, a hora vem e já chegou, que nem nesses montes, nem em Jerusalém vão adorar. Porque Deus vai procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A hora já chegou, filha. Levam ele à cruz. Não adianta falar de ceia sem passar pela cruz. Vai acabar aqui, é o fim. Não vai ter perspectiva. Se matar, acabou. Se uniram e o poder religioso, político e social mataram Jesus. Primeiro dia, corpo dilacerado. O discípulo mais perto dele ficou de longe. O mais ousado de todos disse: eu não conheço ele. Mas você é do norte como ele. Não sou não, eu nunca nem o vi. Diga para quem está ao seu lado: se um dia esse Jesus chegou perto de você, acabou, filho. Nem adianta se esconder. O primeiro dia foi desastroso, o segundo foi pior. Porque no segundo dia, concluindo, a notícia se espalhou: ele já está morto. Acabou. A pedra, o túmulo já foi tampado. Colocaram o selo imperial. Ninguém pode mais abrir. E frustraram, todos se frustraram. Acabou. Então a melhor coisa agora é desistir. Eu disse isso já algumas vezes, me permita, só para dar sentido, que eu achei interessante. Uma das escolas de samba lá de São Paulo, nesse carnaval, pegou fama porque trouxe esse enredo para lá para o São Bódromo de São Paulo. A morte, o inferno e Jesus. Diferente de nós, que quando a gente faz essa apresentação, Jesus levanta, ressuscita e a morte e o inferno perdem, eles fizeram diferente. A morte e o inferno começou a ganhar. Terminou o enredo, Jesus ferido, caído, e a morte e o inferno rodando, cantando vitória. E isso impactou a Globo foi lá, chamou-os, entrevistou, mas parabéns pela apresentação. Jesus dando entrevista todo ralado, todo quebrado, e ele bateu no peito, o organizador disse: impactamos o Brasil. E a notícia se espalhava por todo o Brasil, via internet, via TV, em rede nacional para o mundo, que a morte e o inferno venceu Jesus. Mas agora eu queria que você enchesse o peito do ar, olhasse para quem está ao teu lado e dissesse: é fake news. Manhã do terceiro dia. O que é que vocês vieram buscar aqui? A Jesus, ele não está mais aqui. O lacre foi quebrado, a pedra foi removida, e ele ressuscitou, ele voltou a viver. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, e está vivo para sempre. Agora, como praticar a justiça? A lógica era Jesus não ligar mais para ninguém. Porque como homem, só precisa alguém olhar diferente para nós, a gente já quer se revoltar. Agora todos decepcionaram. Todos decepcionaram. O que me chamou a atenção e eu achei lindo,
Se eu pudesse, eu dizia isso todo dia, eu pregava. É que quando Jesus ressuscitou, a notícia era: acabou, vi. A notícia era: tu ainda está morto para o social. Até os teus discípulos, agora Jesus ressuscitado. A Bíblia diz que 2 discípulos chamaram de Emaús, disseram: vamos desistir, dá mais não, ele já morreu. E pegaram as malas e voltaram para Emaús. Jesus ressuscitado colocou o pé na estrada de novo. Colocou o pé na poeira para resgatar aqueles 2. Do que é que vocês estão falando? Por acaso tu és o único estrangeiro aqui? Não sabe o que aconteceu nesses dias? Como? Sobre Jesus de Nazaré, um homem poderoso em obra, profeta de Deus, como os nossos sacerdotes e as nossas leis mataram ele. Se bem que algumas mulheres disseram que viram ele vivo, mas... oh, como vocês são difíceis de acreditar. Vocês não sabem que era necessário que o Cristo padecesse para poder entrar na sua glória? Começou a pregar de Moisés até a ressurreição. Quando vai terminando a pregação, o sol cai. Quando o sol declina, chegam em Emaús. Eles entram para a aldeia e Jesus passa. A Bíblia diz que eles constrangeram. Ei, já é tarde. O dia já declina, moço. É perigoso andar esta hora. Fica conosco esta noite. Jesus fica. Tendes alguma coisa para comer? Tem um pão aqui, traz para cá. No partir, num detalhe, no partir do pão. Alguns historiadores dizem que eles viram o grampo, o buraco na mão de Jesus, olharam para o outro e disseram: é o mestre, é o mestre. Quando voltaram, ele não estava mais. Perderam o medo e voltaram para Jerusalém, sem medo da noite, sem medo do sistema, e já chegaram dizendo aos outros: ele está vivo, é verdade, ele foi buscar a gente, ele está vivo, ele foi nos buscar de volta. Foi atrás de Pedro, lamentou porque Judas perdeu a vida. Ele é bem. É ceia, como você chegou aqui. Um dos maiores absurdos. Estou concluindo, um dos maiores absurdos. É que muitas vezes, gente, a gente não entende isso aqui. O reino de Davi é de justiça. E é para sempre. A gente muitas vezes rala para chegar um mês após o outro, não é? É tanta calúnia às vezes, é tantas lágrimas. Se eu perguntar aqui, quem já não teve vontade de desistir? Pelas incompreensões. Quanto mais você se dedica, mais parece que o chicote bate. E às vezes alguém se afasta, alguém é ferido. E a gente costuma deixar para trás. Eu conheço pessoas que não dão a paz do Senhor a quem foi ferido. Uma das lições mais importantes que eu ouvi foi de um sargento americano. Ele disse: Geno, a gente quando vai para a guerra já vai consciente que está pronto para morrer por 2 coisas. Quais? Primeiro, a pátria, e segundo, o companheiro. Ele disse: às vezes a gente vai no exército e um companheiro pisa numa mina e ela explode, joga ele para cima. Quando ele cai, já cai sem as 2 pernas. E na ótica humana presta para nada mais não. Mas o treinamento diz: ainda respira, respira, coloca no ombro. Mas está sem o braço, está respirando, tá? Coloca no ombro e traz para o acampamento, que aqui tem jeito. Olha para quem está ao teu lado e diga: não importa como você chegou aqui, se depender de mim, você não vai ficar para trás.